Valfrido, Alô. Marco, bem-vindos. A gente estava batendo um papo antes de começar, justamente sobre o título do painel, e eu queria começar justamente por ele. Acho que tanto o Valfrido quanto o Marco começaram as suas empresas, o Pitágoras e a Stefanini, em momentos não exatamente iguais aos que a gente tem hoje no país, onde você tinha muito mais dificuldade de prever o futuro. Então, eu queria que vocês começassem contando um pouquinho do começo, as agruras do começo, porque a gente tem aqui dois casos muito diferentes. Um engenheiro químico, que montou o maior grupo educacional do país e do mundo, e um geólogo, que montou a maior empresa de TI do Brasil e a mais internacionalizada. Então, Valfrido, bem-vindo. Muito obrigado. Começo por ser mais velho, não é, Stefanini? Noblesse oblige, né? Bom, primeiro, um grande prazer estar aqui, cumprimentar a Endeavor e a Ernst Young por essa oportunidade, para falar para jovens empresários e para empresários, que mesmo não sendo tão jovens, ainda tem muita coisa pela frente por fazer, né? Mas nós, quando começamos, nós tínhamos realmente um momento de grande incerteza, né? 1966. Nem um sistema nenhum regime político nós tínhamos, porque tinha acabado de haver o golpe de 64. Mas eu estava formando em engenharia, em 1966, eu estava no 5º ano, mas o ambiente no Brasil não era um ambiente de desespero, não. As pessoas estavam achando que tinham espaço para crescer, né? E a educação ainda era uma coisa vista para a elite, né? As universidades federais eram poucas, as vagas eram pouquíssimas, tinham poucas universidades particulares, uma delas era a PUC, Pontifícia Universidade Católica, que resolveu fazer pela primeira vez um vestibular no meio do ano. Os vestibulares naquela época eram todos feitos em janeiro e fevereiro. Todas as universidades faziam simultaneamente nessa época. E nunca tinha vestibular no meio do ano. E as escolas eram pouquíssimas e muito difíceis os vestibulares. Então, a Pontifícia Universidade Católica tinha recebido uma autorização do Ministério da Educação para fazer um curso de engenharia a partir de agosto. E eles então colocaram um anúncio no jornal que ia ter um vestibular para engenharia no finalzinho, no último dia de julho de 1966. E esse anúncio saiu num sábado e num domingo. E eu morava num bairro, lá na Floresta, um bairro de classe média, de profissionais liberais, e a gente costumava ir à missa do domingo. E eu encontrei um vizinho meu, que já tinha formado um ano antes de mim na escola de engenharia. Ele tinha lido o mesmo anúncio que eu, e nós assentamos ali numa mesinha, numa mercearia depois da missa e combinamos, porque nós dois éramos professores. Eu era professor de matemática de um colégio importante de Belo Horizonte e era monitor da escola de engenharia. Ele já era professor de geometria descritiva da escola de engenharia e era professor de um colégio também importante dos franciscanos lá em Belo Horizonte, Santo Antônio. Aí nós combinamos fazer um cursinho. E isso foi mais ou menos dia 20 de março, e no dia 11 de abril, nós começamos esse cursinho com 35 alunos, numa sala de aula, fizemos um anúncio só, e nós dois combinamos chamar de curso Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras todo mundo sabia na 8ª série, né, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E então não precisava de explicar para ninguém que quisesse mexer com engenharia o que era Pitágoras, né? Aí, curso Pitágoras, o caminho mais curto entre você e a universidade. Publicamos isso, apareceram 35 alunos, e aí começou a história do Pitágoras. Rapidamente, nós tivemos um sucesso enorme. No segundo semestre, dobramos o número de alunos. Aí eu me formei, fiz uma opção por ser professor, fui ser professor de cálculo da Escola de Engenharia e de Físico-Química, e fiquei lá ainda uns 5 anos, depois pedi demissão. Em 72, nós criamos o primeiro colégio Pitágoras de Belo Horizonte, que em 6 anos tornou-se o melhor colégio do Estado, disputando com instituições de tipo jesuíta, franciscanos, maristas, que eram colégios excelentes, nos quais até nós tínhamos dado aula. E aí o Pitágoras teve uma rota de crescimento espetacular, até que fomos com empresas do Brasil para o Iraque, para a China, Mauritânia, Congo, Angola, Equador, Bolívia, Peru, para fazer obras e levando o colégio. Depois abrimos uma rede de escolas a partir de 1996, aí nós já tínhamos alguns milhares de alunos. E depois que o ministro Paulo Renato, no governo Fernando Henrique, acabou com a idiosincrasia da proibição de organizações com fim lucrativo trabalharem no ensino superior, até 1997 era proibido
Você podia ter empresa com fito de lucro para a escola, para primeiro grau, segundo grau, ensino básico, qualquer coisa, mas para a educação superior não podia. Aí, em 97, o ministro Paulo Renato, de excelente memória, que deu uma grande contribuição a esse país, acabou com isso, o Congresso votou uma medida provisória, abrindo para as empresas se instalarem no ensino superior, aí nós entramos em 2001. A nossa história no ensino superior começou em setembro, dia 19 de setembro de 2001. Em 2007, nós abrimos o capital. Em 2009, nós tivemos um momento que eu estava contando para o Stefanini aqui, extraordinário, com a entrada de um private equity, a Advent International, que deu outra visão, uma oxigenação e uma competência que nós não tínhamos, sobretudo na área de aquisições, fusões e construção de uma empresa grande. E hoje nós nos tornamos, antes mesmo de fazer a fusão com a Anhanguera, que será feita após a aprovação do CAD, se for o caso, né, como nós esperamos, a Kroton já era, entre as companhias abertas do mundo, a maior organização, para nossa surpresa, né? Não são tantas assim, não é? As empresas formais, for profit, que trabalham com a educação superior no mundo, deve ser hoje umas 40 ou 50, todas elas grandes, mas na Bolsa deve ter mais ou menos umas 12. E, de repente, a Kroton era a maior de todas, em dólar e com todos os critérios possíveis. E mantendo um padrão de qualidade alto, né? Porque a única justificativa que nós tivemos desde o primeiro dia de trabalhar em educação foi fazer muito bem feito o nosso trabalho, já que nós tivemos a oportunidade de estudar em escolas extraordinárias, como o Colégio Estadual de Minas Gerais, que era uma universidade, né, de segundo grau, ou a Escola de Engenharia da UFMG, que era outra faculdade extraordinária. Então, nós temos o DNA da qualidade e isso ficou impregnado em todos nós, fundadores. Até hoje, nós temos 47 anos que nós estamos juntos. Nós éramos 5, um médico e 4 engenheiros. Hoje somos 3 engenheiros, há 47 anos. Temos 16 mil funcionários, 525 mil alunos, dos quais, e 300 mil do ensino básico na rede Pitágoras, em 800 escolas às quais nós prestamos serviço. Essa, em rápidas palavras, a nossa história. Stefanini, teu começo não foi exatamente no ramo da tecnologia. Conta um pouquinho para a gente como é que você... Tua primeira incursão empreendedora. Você gostou da história? É o seguinte, primeiro, a minha história é um pouco diferente. Quando eu entrei na universidade final da década de 70, o milagre brasileiro, né, foi a década de ouro. Depois, quando eu saí no início de 80, foi o início da crise, com o primeiro default com o FMI, que praticamente durou esse período de crise mais de 20 anos, né? Ou quase 20 anos. A história é a seguinte: então, quando eu me formei no início da década de 80, obviamente não tinha emprego, como a maioria dos engenheiros, né? E, na época, os bancos contratavam a maioria das pessoas de exatas para serem treinadas durante um período longo, às vezes no meu caso foi 6 meses, período integral, para se tornar analista de sistemas. Então, foi assim que eu entrei na área, né? Não foi por uma opção minha, né? Daí vem uma frase que eu gosto muito, que quando a gente começa a trabalhar, principalmente para os jovens, as nossas mães, principalmente, sempre nos incentivam a fazer aquilo que a gente gosta, né? No momento de crise, a gente aprende a gostar daquilo que faz, né? É o que é possível fazer, a gente faz e pronto, e acaba gostando. Então, eu gostei da área de tecnologia, trabalhei alguns anos num banco, o Bradesco, eu sou muito grato, que deu a oportunidade para eu começar na carreira. Depois, trabalhei mais numa empresa, mas sempre quis ter o meu próprio negócio. E, a partir de 87, então, nós começamos a empresa. Então, o meu período, talvez os primeiros 15, 10 anos de empresa, quase 15, foram muitas crises consecutivas, né? Até o que você fala ali do incerto, para nós, hoje, até muito certo, né? Porque pelo cenário que a gente viveu há 20 anos atrás, 25 anos atrás, hoje até essas preocupações são bem menores, não é? O fato que o Juliano gostou é que, obviamente, você nunca acerta a primeira vez, né? Você tem uma série de tentativas até você conseguir achar o seu caminho. Isso é muito importante vocês saberem. E o mais importante é que você tire, obviamente, uma lista de aprendizados e nunca culpe o ambiente externo ou os outros, né?
não precisa se culpar, mas precisa se responsabilizar como você poderia fazer melhor. Então, a minha história que ele gostou foi que logo que eu me formei, no início, então, mais ou menos em 83, 82, 83, eu trabalhei um mês como geólogo. Depois, durante um período de 4, 5 meses, eu fui professor também, dei aula. E nesse período, eu como geólogo, a parte de exportação de gemas, até hoje no Brasil, é uma coisa muito delargada, né? As autoridades, tudo não dão muito valor. Na época, eu e um amigo meu, nós tomamos um ônibus até Teófilo Otoni, que dá o quê? Uns 1.000 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Então, imagina naquela época aí, nós fizemos várias aquisições de gemas e tudo mais, com aquela nossa super expertise, que a gente conhecia tudo de gemas, né? Obviamente, conhecia muito pouco. Nós chegamos a fazer uma exportação. Naquela época, se hoje é burocrático exportar, naquela época, imagine exportar de maneira oficial gemas, né? Então, porque era tudo debaixo do pano, acho que até hoje é mais ou menos assim. Então, nós fizemos, obviamente, a burocracia foi brutal, a mercadoria ficou, acho que 4 meses na alfândega dos Estados Unidos parada, porque a burocracia não acertava os papéis, ninguém sabia muito como fazer, muito menos eu. E, nesse período, obviamente, corria um aluguel da alfândega, lá do armazenamento nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, naquela época, você travava o câmbio, né? Uma inflação de 10%, 15% ao mês, imagine depois de 4 meses o que sobrou, né? Então, foi um ferro bastante grande. O meu amigo, que era um pseudo-sócio também, me largou no meio do caminho, então fiquei sozinho. E eu acho que isso, eu lembro do meu pai, Meu pai nunca criticou os seus erros, mas também nunca suportou financeiramente os prejuízos, né? Tipo, é seu problema, então você resolve. Mas foi um episódio interessante aí que o Juliano gostou. Vocês falaram ambos de que o ambiente é muito diferente, o Brasil está melhor, mais estável. O que, na visão de vocês, ainda falta? Você falou de burocracia, bem claro, Stephanie. Tá. Então, vamos lá. Hoje a gente tem uma oportunidade, falando um pouco, eu acabei esquecendo de falar da Stefanini hoje. Nós somos uma empresa de 17 mil pessoas, nós estamos em 30 países, mais ou menos quase 7 mil funcionários estão no exterior. Nossa maior operação, depois do Brasil, é os Estados Unidos, então a gente tem condições de comparar um pouco os ambientes de trabalho dos outros países, tanto do ponto de vista de lei trabalhista, como ambiente de trabalho e tudo mais, não é? Então, não é porque nós não estamos tão ruins como antigamente que a gente tem que se acomodar. Realmente, ainda o ambiente de negócio no Brasil é bastante desconfortável. Acho que ainda não existe, eu chamo de sociedade, ainda não se resolveu para que lado qual a convicção, se é capitalista ou não. Eu diria que o apoio ao empreendedorismo ainda é um pouco incerto nesse país. Mas hoje o Brasil ele tem, por um lado, um potencial enorme. Primeiro que nós temos uma autoestima muito melhor que nós tínhamos há muitos anos atrás. Isso é muito importante, né? Uma plateia como essa, com gente com vontade de crescer, de criar, de inovar. Antigamente era uma plateia menor, não que não havia, mas era muito menor. Então, esse é um primeiro ponto importante. Nós temos um recurso de pessoas... pessoas com criatividade. Então, a gente tem recursos naturais, tem uma série de recursos. Por outro lado, ainda nós temos desafios enormes do ponto de vista de burocracia, tanto na parte tributária, que é um absurdo, da parte trabalhista também bastante grande. E o que às vezes, me desespera um pouco é que, ao invés de tomarmos uma tendência, um caminho de resolver e de melhorar a condição, me parece, às vezes, que a gente vai complicando, tanto do ponto de vista tributário como do ponto de vista laboral. Do ponto de vista laboral, me parece que a gente está seguindo mais uma linha europeia, de muitos direitos, e menos deveres, e eu tenho uma visão um pouco diferente. Tá? Então, só para colocar. Antes da burocracia, como aqui tem muito jovem empreendedor, a gente conta uma história assim rapidinha de uma empresa que teve sucesso, mas eu vou apenas falar de 3 momentos que nós pensamos até que nós não íamos conseguir continuar. O primeiro foi em 1979 e 80,
com a dupla max desvalorização do real, né? A inflação era até dada como um dado oficial previamente estabelecida. O ministro era o Delfim, meu grande amigo hoje, um dos maiores homens públicos que eu conheci na vida, e eu admiro ele profundamente, mas ele era o ministro quando ele fez a dupla max desvalorização do real, do cruzeiro. Nós tínhamos acabado de tomar $1 milhão emprestado no Banco Lar Brasileiro, lá em Belo Horizonte, que hoje depois virou Chase Manhattan. E, naquela época, você tomou $1 milhão emprestado com a 4131 para comprar microscópios, laboratórios, porque, durante um certo momento, os exames vestibulares das principais faculdades do Brasil exigiam prova prática também, né? Então, a gente fez um negócio altamente profissional, nós já éramos grandes, então tomamos esse investimento todo para sofisticar os nossos laboratórios de química, física, biologia, anatomia, etc., porque tudo isso era exigido. E nós fomos lá no Banco Mineiro, no Banco Chase Manhattan, no Lar Brasileiro, e tomamos $1 milhão. Mas para tomar esse $1 milhão foi uma dificuldade, porque a garantia que nós tínhamos era uma praça de esporte, era um terreno onde os alunos, era um terreno grande, num lugar valorizado, mas tinha um colégio ali, né? E era uma praça de esporte isolada. Mas conseguimos, mas tinha que fazer um sinking fund de deixar 20% aplicado em moeda nacional. Aí, quando veio a primeira max de 30%, além da dívida ficar mais cara em 30%, eu tive que botar mais 30% no sinking fund. Não satisfeito, menos de um ano depois, teve uma segunda maxi, e uma sobre a outra foi uma desvalorização de 69%. De repente, a nossa despesa financeira, no ano de 1980, era 16% do faturamento. Então, esse momento foi um momento crítico, não é? Em que todos os empresários brasileiros que tinham... Nós não éramos exportadores nem importadores, nós tomamos um dinheiro mais fácil, na época era aquela 4131, era mais fácil do que tomar o cruzeiro propriamente dito. Aí nós superamos esse negócio, vendendo um ativo que nós tínhamos, pagamos isso tudo de uma vez só, antecipamos o pagamento, tivemos até que fazer uma notificação judicial, porque o banco não queria aceitar o pagamento antecipado, tão bom que era esse negócio para ele, né? Bom, não satisfeito, 6 anos depois, o governo Sarney faz o plano cruzado e congela as mensalidades escolares. As mensalidades escolares nossas, quando eles congelaram, naquele brinquedo que a gente fazia quando era menino, de estátua, licença, imagina um camarada que está em pé, na ponta do pé, assim, para pegar alguma coisa, e você fala, estátua, licença, ele tem que ficar parado ali, um ano daquele jeito, né? E, de repente, nós tínhamos um controle de custos, sim, absolutamente competente. Nós tínhamos contratado a Arthur Andersen em 1979, gastei $250 mil na época, parecia que eu estava louco, eu e meus sócios, para poder reorganizar a empresa, uma empresa limitada de 3 donos, né, um colégio, né, uma escola, e a Arthur Andersen fez um trabalho notável para nós, e desde então nós fomos auditados, primeiro por eles, depois por o Audit Service lá de Minas Gerais, depois a década desse ano, de século XXI, 10 anos pela Price, atualmente pela Deloitte. Ainda não chegamos na EY, viu? Mas breve nós estamos lá, né? Então, veio o plano cruzado com o congelamento. Aquilo foi o maior desastre que eu já vi na minha vida. Vocês não imaginam, os empresários que estão achando dificuldade hoje, não é para dizer que no passado era pior, não. Mas não era pior, não, era muito pior. Era um negócio que você não tinha para onde correr. Porque e o povo batendo palma nos 3 primeiros meses, até começaram a pegar boi no laço, no pasto, aí sumiu tudo da prateleira e tal, e o negócio se desfez, não é? Até que houvessem as eleições de 3 de outubro de 1986, que foi uma coisa altamente manipulada, né? Do ponto de vista desse negócio, dessa falsidade que é um congelamento, né? E graças a Deus nunca mais houve isso. Bom, aí nós recuperamos, né, em 88 nós retomamos, nesse ano de 86 foi a primeira vez, a segunda vez que nós tivemos prejuízo na vida. Primeiro foi 79, 80, com a Max, e depois 86. Quando nós achamos que estava tudo resolvido, foi eleito um presidente da República, aí o cara vem e sequestra o dinheiro. E o sequestro deu no D+2 da entrada das mensalidades. Então, quem coletava as nossas mensalidades era o Banco Bamerinos. Então, no D+2 que o dinheiro entrou foi o dia do sequestro. Então, nós ficamos com 50 mil coisas, não sei se é cruzeiros ou cruzados, né, no banco. Aí eu tinha que pagar a folha de pagamento de milhares de professores e funcionários, que eram alguns milhões de coisas. Aí eu pessoalmente, não estou contando a história, fui eu pessoalmente,
fui ao Banco Central em Belo Horizonte, aí eles me mandaram para o Banco Central em Brasília, né? Eu tinha até algumas aberturas no mundo político, porque eu participei um pouco da vida pública, e até que eu fui tomar no Banco Central o meu dinheiro emprestado, o dinheiro da nossa empresa, para poder pagar a nossa folha de pagamento. Aí, inconformado com isso, nós contratamos o Ives Gandra, e ele, em menos de 50 dias, ele liberou o dinheiro. Mas nós deixamos o custo dele, que foi muito bem pago na época, nós ficamos morrendo de alegria, 10% da mensalidade daquele bolo de dinheiro, foi o que ele fez. E nós até hoje agradecemos muito a ele, porque a gente não sabia o que podia acontecer, né? E uma empresa prestadora de serviço, 60% dos custos é pessoal, né? O resto é imposto e serviço. E sobra lá uma margenzinha para a gente poder investir todo ano e crescer ao longo do tempo, né? Então, esses 3 momentos, não é? A dupla max-valorização do dólar, com $1 milhão só, aí nós quase quebramos. Depois o congelamento e depois a esterilização dos recursos com o Plano Collor, isso aconteceu, gente, em 13 anos. Não é? E quem não morre com um negócio desse, não morre com mais nada, né? Agora, quem escolheu a vida de empreendedor, a única coisa que leva uma pessoa a ser empreendedor é não ter medo do risco. 2, todo empreendedor começa pequeno, mas como ele tem visão, ele pensa grande, e aí ele anda depressa. O Furlan é que gosta de falar isso, né? Começar pequeno, o ministro Furlan, Luiz Fernando Furlan, que foi até conselheiro da Croácia quando nós abrimos o capital. É começar pequeno, todo mundo começou. O Stefanino começou pequenininho, eu comecei pequenininho, a Ford começou pequenininho, qualquer um que está aqui começou pequenininho. Não é? Depois que você é grande, desdobrar é uma beleza, né? Mas na hora que você começa a dar o primeiro passo, para andar na longa caminhada, aquele primeiro passo, começa pequeno. E todo empresário acaba tendo uma visão. Ninguém começa um negócio correndo risco para fazer uma coisinha, não é? Aí você pensa grande. A visão é isso, é você enxergar, criar aquele sonho e colocá-lo em ação para você poder andar depressa. Andou depressa, você vai conseguindo os objetivos. Investiu na empresa, você, mais dia, menos dia, você vai ter sucesso. Stefanini, você teve algum caso desse de como que mudanças de regras mudaram mudaram a história da tua empresa? Tem muitos, né, claro. Eu venho um pouco posterior, porque eu comecei em 87, né, o Valfrido começou um pouco antes. A gente tem bastante histórias. Essa do Plano Collor, acho que é sempre a campeã, né? Essa é a campeã, né? E para ser campeã no Brasil de crise, ela é realmente boa. Ela, na verdade, assim, nessa época a gente era muito pequeno, né? Era uma empresa muito pequenininha, a gente tinha começado em 87, né? Eu nunca tive investidor, então era sozinho, a gente ia com recursos próprios. E 90 era o primeiro ano que a gente já tinha uma perspectiva de cursos, a gente tinha uma perspectiva boa, eram 31 cursos programados para os próximos 3 meses. Quando veio o Plano Collor, ficou apenas um, que nos pagou 120 dias depois. E aconteceu a mesma coisa que o Valfrido falou, que, na verdade, obviamente, eu sempre fui, até porque eu aprendi com meu pai problema de inflação, de crise, então a gente sempre, os empresários de antigos são menos alavancados, são mais conservadores exatamente por essa vivência. Então a gente sempre procurava ter dinheiro em caixa, mas nessa crise ele matou a gente, né? Porque você não conseguia ter acesso ao seu dinheiro, né, para pagar as suas despesas, né? Então, naquela época eu lembro que uma vez eu precisava também, mesma coisa, pagar os salários das pessoas. A empresa era muito pequenininha, né? Eu chamava de eu presa, né? Era eu e a empresa. Mas tinha alguns funcionários, né? E a gente tinha dinheiro guardado, parado, né? E ele resgatou tudo, eu lembro, nunca esqueço. E a gente tinha direito aos 25%, acho que era uma parte assim que ele liberava, né? E o banco se enrolado, hoje a gente entende, né? Porque também era difícil você mudar tudo em alguns dias, né? Os sistemas, tudo. Mas eu nunca esqueço, era um Banco Real na Teodoro Sampaio, eu fui lá, levei um livro para passar, cheguei umas 3 horas da tarde e falei, hoje eu preciso sair com o meu dinheiro daqui. Porque todo dia ia lá e não tinha dinheiro, eu precisava pagar as pessoas. Foi a única vez da minha vida que eu atrasei pagamento. E aí ele falou que não dava. Eu falei, não tem problema, eu só saio daqui com dinheiro. Eu saí de lá 11h30 da noite com o dinheiro debaixo do braço, né? E nem cheque eu quis dinheiro vivo, né? Eles arrumaram o dinheiro vivo, claro, não era muito, mas era o dinheiro que para mim era muito, né? Então foi uma história bastante triste, claro, obviamente teve muitas, não foi muito light, o contexto foi duro, mas eu saí com o dinheiro na mão. Que era um dinheiro que era nosso, né?
E na época eu não tinha esse conhecimento, a gente não tinha advogado, nada. Foi um período muito duro e praticamente você perdeu. E aí você tinha maneiras mais informais de trocar o dinheiro. Foi um inferno. E nessa época, inclusive, uma semana antes do Plano Collor, roubaram o meu carro, né? E aí o seguro queria pagar no dinheiro antigo, né? O que você ia fazer com o dinheiro antigo? Eu estava lotado de dinheiro antigo, que eu não fazia nada com o dinheiro antigo. Então, eu fiquei 6 meses, né? A empresa sem atividade, quase sem clientes, né? Então, eu dava palestras gratuitas. Naquele ano, eu dei, acho que umas 65 palestras gratuitas. E eu ia de ônibus, né? Dar os cursos. E aí, para não ficar chato o consultor sair de ônibus, eu esperava todo mundo ir embora do evento. E depois eu pegava meu ônibus e ia embora, né? Então, aí foi um pouco dessa história. Stephanie, chegou uma pergunta aqui da plateia. Empreender em um país incerto foi a motivação para internacionalizar ou a experiência do Brasil te deixou mais confiante para encarar outros países? Não, eu acho o seguinte, internacionalização. Eu adoro viajar, sempre gostei de viajar. E então, internacionalização, eu sempre acreditei. Então, eu sempre tive o sonho de ter operações no exterior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a qualidade dos profissionais de tecnologia no Brasil é muito bom, né? A qualidade dos profissionais. Então, eu sempre entendi que globalização é uma mão dupla, né? Ao mesmo tempo que o investimento estrangeiro é muito bem acolhido no Brasil, eu acho que a gente deveria fazer o inverso. Então, acho que foram esses motivadores. Agora, sem dúvida, todo esse, vamos chamar assim, de sofrimento, toda essa experiência que a gente acha engraçado, isso cria, né, na organização uma capacidade que a gente chama hoje de resiliência, né, muito grande. E essa característica ela é muito importante quando você vai para o exterior. Então, indiretamente, isso ajuda. Porque você, obviamente, enfrenta condições adversas, um nível de competitividade muito grande, mas você tem essa capacidade de aprendizado, aprender com os erros, e essa característica de resiliência, hoje, é uma característica que até a própria Stefanini tem orgulho de falar que tem. Alfredo, você também teve Pitágoras por fora do Brasil. Como é que foi a tua experiência? Especialmente porque um empreendedor brasileiro ir para fora é uma coisa rara até hoje. Pouquíssimos empreendedores, pega as estatísticas de empreendedorismo no Brasil, menos de 5% dos empreendedores encara a ideia de se internacionalizar. Como é que foi a experiência para você? A nossa experiência, propriamente dita, não foi de um empreendedorismo, né? Nós fomos contratados pela Mendes Júnior, em 79, para ir para o Iraque com eles, né? Chegamos lá em paz, mas um ano depois começou a guerra com o Irã, que demorou 10 anos. Mas nós ficamos lá 11 anos, né? Nós chegamos a Mendes Júnior chegou a ter 11 mil brasileiros morando no Iraque, dos quais 1.000 eram jovens e crianças estudando no Colégio Pitágoras, lá no Iraque, né? E depois nós fomos com eles para a Mauritânia e rodamos o mundo inteiro, mas sempre com as empresas brasileiras. Mendes Júnior, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, essas 4, né? E tivemos na China, tivemos em Miami, tivemos na América do Sul e nas barragens todas aqui, né? Com a Camargo Correia lá em Tucuruí, sem ser exterior, nós tivemos 11 anos lá com 15 mil alunos, filhos de peões, né? Onde nós aprendemos muito a ensinar para meninos que não tinham origem de classe média, né? Vinham de tudo quanto é lugar, com todas as idades, e eles tinham que aprender, não é? E foi uma coisa notável. Mas nós ainda não fizemos uma decisão empresarial de ir para o exterior, porque nós temos ainda no Brasil um potencial de espaço aqui que é imenso, porque eu não sei se todos têm a noção, mas a melhor medida para ver, digamos assim, o desenvolvimento de uma nação em relação ao ensino superior, ela é medida no percentual de jovens da idade de 18 a 24 anos que estão matriculados na universidade, não é? Então, os países da OCDE, que são todos os países da Europa, em média, essa faixa é da ordem de 52%. Nos Estados Unidos chega a chegar em 59%. A Argentina é 48%. O Chile é 48%. A Colômbia e o Peru é 30%. E o Brasil é 18%. Então, apenas 18%. Por isso é que, se a gente quiser apostar no futuro do Brasil, o sujeito que é pessimista hoje é porque, eventualmente, ele não está vendo todo. Porque o processo que existe hoje, de abrir as portas das universidades
para que esse essa montanha de estudantes que não conseguiu entrar ainda, possa entrar hoje com as condições que são dadas, não é? Pode, seguramente, daqui a 20 anos, esse país vai ser completamente diferente, porque a meta para 2022, quando nós fizermos 200 anos da independência do país, é que a gente atinja os 30%, sair de 18% para 30%. Então, hoje nós temos 23 milhões de jovens entre 18 e 24 anos. E nós queremos que menos de um terço deles, não é? 8 milhões, estejam na universidade. Hoje são apenas 5 milhões desta faixa que está na universidade. Então, é muito importante que a gente ocupe esse espaço, e por isso o nosso projeto ser um projeto de qualidade com replicabilidade e escalabilidade. A gente tem que escalar o país inteiro, replicar esse processo de qualidade, não é? Em vez de trazer o aluno do interior para cá, nós vamos lá nas cidades que têm um certo porte, treinamos os professores, etc, etc, etc. Então, esse espaço é notável. Não obstante, através do ensino à distância, que nós evoluímos muito, a gente quer, o mais rápido possível, entrar no mercado internacional. E o ensino à distância, o mercado internacional é amplo, né? Porque você pode ter um aluno em qualquer continente com as condições que nós temos hoje. A gente não posso dizer que, nesse momento, essa é uma estratégia de curtíssimo prazo da empresa, mas é uma intenção de médio prazo nós irmos para o exterior. Não estamos ainda na fase que você está de já tendo sucesso e massa crítica no exterior. Mas há uma oportunidade indiscutível. Chegou uma pergunta aqui sobre IPO. Você fez um IPO muito bem sucedido em 2007, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar. O Stefanini foi pego pela crise de 2008, 2009 e deu uma segurada. Como é que foi o processo para você e quais foram os aprendizados que você teve até agora, Stefanini? Então, primeiro, Valfrido. Para nós, na Crote, foi tão bom que eu nem acredito. Na época, eu não acreditava que a nossa empresa valia o que os bancos falaram que ela valia, não é? Inicialmente, no final do ano de 2006, um banco desses importantes aí nos procurou, dizendo que nós éramos elegíveis para fazer um IPO. Né? Eu, honestamente, não levei aquilo a sério. A gente ia faturar no ano seguinte 140 milhões de reais, ia ter um EBITDA de 30, né? Sendo uma escola lá em Minas Gerais, e com algumas escolas da rede Pitágoras espalhadas no Brasil, né? Mas que não eram escolas nossas, eram um prestador de serviço. Mas nós já tínhamos começado o ensino superior pé direito, né? Mas tínhamos 10 mil alunos apenas. Aí, esse pessoal voltou em janeiro com um diretor americano deste banco, né? Eu não tenho problema falar o nome do banco, porque ele foi o nosso líder, foi o Morgan Stanley, né? Eles é que nos procuraram, não fomos nós que os procuramos, não. Logo depois, outros 3 bancos importantes nos procuraram também. Eu falei, diabo, esse negócio 3, não é? É igual aquela piada do elefante que passa voando, né? 2 mineiros, passa o primeiro, um olha para o outro e só mexe com a cabeça e ninguém fala nada. Aí passa o segundo, a mesma coisa. Na hora que passa o terceiro e vai para o mesmo lugar, um fala assim, compadre, o ninho deles deve ser por ali, né? Então, eu lembrei dessa piada e falei, diabo, em 3 meses, essa quantidade de gente vindo aqui, tem alguma coisa acontecendo, não é? E aí é que eu falo, às vezes eu brinco com esse negócio da sorte, né? Sorte é quando você ganha na loteria, o resto, na vida empresarial, é competência que aproveita a oportunidade. Você só aproveita a oportunidade se você tiver competência e visão, porque se você não tiver a visão também, você não enxerga. Então, nós estávamos preparados, nós tínhamos governança corporativa completamente organizada, os 3 fundadores já tinham saído da gestão, já estávamos no conselho, as nossas famílias já tínhamos combinado que não participariam da organização, porque nós 3 juntos temos 11 filhos, então a empresa não tinha tamanho para suportar tanta gente crescendo, né? E neto hoje, junto, nós já temos quase 20, imagina o que vem por aí, né? Então, nós já tínhamos feito o corte em 98 de profissionalizar a empresa, já estava no 2º presidente profissional. Era auditada há mais de 20 anos, quase 30. Não é? Praticamente não devia nada, não tinha um problema tributário, um problema... as ações trabalhistas que nós tínhamos não chegavam em 350 mil reais. Não dava nem R$1 milhão. Então, eles examinaram aquilo tudo e falaram, olha, vocês estão com a faca e o queijo na mão para abrir. Então, no dia 30 de março de 2007,
nós demos um mandato para o nosso presidente e CFO, uma moça que era a nossa CFO, falou: vocês podem preparar o prospecto para a CVM. E no dia 27 de maio de 2007, a CVM nos autorizou a fazer a captação. Um mês e pouco depois, nós conseguimos captar 500 milhões de reais. Aí eu não acreditei, falei, 500 milhões, a empresa foi avaliada em 1 bilhão. Não é? E nós, um pouquinho menos, foi 480. Foi 80 de secundária e 400 milhões de primária. Num faturamento de 140 no ano. Aí nós tínhamos um recurso para dar um salto espetacular, não é? Em qualidade, em gestão, em aprimoramento, em sistema e em aquisições. E assim nós fizemos, não é? Aproveitamos a oportunidade. Quando nós estávamos achando que nós estávamos com a bola cheia, menos de um ano depois vem a crise. E a ação que era 20, 30 reais caiu para 7. Não é? E ninguém queria emprestar dinheiro, ninguém queria fazer follow-on, ninguém queria fazer débito, e nós com o caixa cheio. Não é? Aí nós aproveitamos esse momento também para fazer algumas outras aquisições, e em 2009 nós demos um passo estrategicamente muito importante, que foi a parceria com a Advent International, que entrou na holding como uma sociedade 50-50, perfeita, baseada em consenso, sem arbitragem, e nós convivemos maravilhosamente nesses 5 anos que nós estamos juntos. A empresa multiplicou por 10 o valor dela, não é? E o IPO para mim foi um outro horizonte que nós jamais chegaríamos lá se nós fôssemos fazer apenas com os recursos próprios. Não é? A gente poderia ter crescido, estar prestando um bom serviço, mas nunca do tamanho que nós estamos hoje, com a abrangência e com a qualidade de prestação de serviço espalhada pelo país inteiro. Né? Nós estamos em todos os estados hoje, sem exceção. Temos 600 polos de ensino à distância e 100 e poucas unidades presenciais no Brasil em ensino superior. Então, eu acho que o mercado de capitais é uma alavanca, no nosso caso, extraordinária. É uma coisa assim inimaginável. E outra coisa, né? Na hora que você abre o capital, você tem que tirar as paredes, você tem que botar vidro, translúcido, não pode ser nem opaco, porque quem está colocando o dinheiro lá, que você nem sabe quem é, aqui apostando no seu business plan, na sua gestão, ele fica com você muito tempo, se você entregar o que você prometeu. Então, o cuidado que a gente tem que ter, sobretudo para aqueles que querem preparar, é na hora de preparar o prospecto, não ficar entusiasmado com o papel, ficar entusiasmado com a realidade e com o dia seguinte. Você tem que entregar. 3 em 3 meses tem que entregar um relatório auditado, preciso, né, e batendo as metas. Se você tiver 1, 2% abaixo da meta, você não está entregando a meta. Você está entregando próximo à meta. Não é? E o mercado bate palma para quem entrega as metas, para quem cumpre. Não é? E o mercado de capitais, então, na minha experiência, Juliano, foi um negócio assim, eu nunca podia imaginar que fosse dar uma alavancada na empresa como deu. Mas deixa eu perguntar, se é tão bom, por que é tão difícil, Stefaninho? É o momento, né? Pô, ficou pepino para mim sempre. É o seguinte, na verdade, assim, a gente tem uma história um pouco diferente, né? Primeiro, assim, até como eu comentei, a gente sempre foi uma empresa mais agressiva comercialmente, mas muito conservadora financeiramente, né? A gente praticamente nunca fez um empréstimo na empresa até hoje, né? Nós temos só para fazer uma grande aquisição no exterior e ainda tem garantia, então praticamente não é um empréstimo. Então, a gente aprendeu, a gente deu muito valor por causa das crises ao caixa. Então, a gente nunca teve margem muito alta, mas o próprio caixa que roda a empresa, né? Até hoje. Então, isso foi, é claro, um limitante, assim, vamos dizer assim, não há um interesse, assim, não é um interesse, não há um desespero em abrir capital, porque até agora, mesmo num período de aquisições que a gente começou em 2010, a gente conseguiu financiar essas aquisições com caixa ou com a própria capacidade da empresa. Então, esse é um ponto. Porém, na verdade, como você disse, também vários bancos vieram procurar, principalmente na época de 2006, mais ou menos, né, que era o auge. E a gente, em 2007, a gente acabou tomando a decisão de fazer um IPO, e a gente se preparou. Em janeiro de 2008, a gente fez um kick-off do projeto, com o banco, tudo. Quando chegou em março, como as nuvens já estavam bem pretas e, no fundo, ficou bem pior do que a gente imaginou, a gente preferiu parar, porque também não vale a pena você queimar capital, a gente não tinha esse desespero. Na época, a gente fez um projeto muito simples, eram 3 pontos, né? Primeiro, vamos passar bem a crise, a gente tem como eu disse, essa característica de resiliente.
Então, vamos mostrar que na crise é que a gente vai melhor. Por incrível que pareça, a Stefanini, os melhores anos dela são os anos mais difíceis da economia. E foi 2008 e 2009. A gente quase dobrou a empresa em 2 anos, né, sem aquisição. Depois, o segundo ponto era nós fazermos algumas aquisições para mostrar para o mercado de capitais que a gente sabia fazer aquisição e sabia digerir essas aquisições. Então, isso também foi um ponto importante. A gente começou em 2010 a fazer essas aquisições, principalmente no exterior. Até hoje a gente fez 10 aquisições. Não vou falar que todas tiveram sucesso, mas no contexto total, acho que sim. Tá? Então, esse é um ponto. E o terceiro ponto desse plano bem simples é exatamente voltar a fazer o IPO numa condição melhor. Né? Então, a gente agora tem nós temos que esperar o mercado melhorar. Diferente do que o Valfrido falou, naquela época era possível abrir capital num tamanho menor, hoje não mais, né? Hoje o cenário é um pouco diferente, mas a gente tem um tamanho já, obviamente, mais do que o suficiente, a empresa fatura um pouco mais, talvez na faixa de 2,1, 2,2 bilhões de reais. Né? Então, a gente tem tamanho para fazer isso. Tem algumas características ainda que a gente precisa definir. Eu, se fosse banqueiro de investimento, estava correndo atrás de você, viu, Marco? Obrigado. Então, a gente está nessa condição, tem essa expectativa, tem algumas questões legais e tributárias, principalmente de questão de tributação de empresas de lucro no exterior, que é um problema no Brasil gravíssimo para quem tem multinacional. Esperamos que o Brasil resolva isso, e isso também vai ajudar. Tá? Então, eu acho que, assim, linhas gerais que eu queria comentar de IPO, eu acho que é importante, eu acho que ajuda a governança, acho que esse é um ponto muito importante, como você disse, o Alfredo disse, você é obrigado a abrir sua empresa. Eu acho que, para quem quer ver o seu negócio se perpetuar, eu acho que é um caminho, só que você tem que estar preparado, porque ele consome muito tempo, muita energia, não é? E você também não pode se iludir. Existem alguns empresários que acabaram se iludindo um pouco com o valor da empresa, e como uma empresa de sucesso como a Croton, você tem altos e baixos dependendo da economia, mesmo você tendo uma performance boa. Então, acho que esse é um cuidado que todos devem ter. A gente está caminhando para o final do painel, mas eu não queria deixar de abordar um tema que é uma característica, acho que muito marcante do Valfrido e também um pouco tua, Stefanini. Vocês dois são empreendedores que têm uma relação muito próxima com o governo, ou com a preocupação de trazer melhorias para a sociedade. Você, Stefanini, em associações, você está no conselho da Dilma. Valfrido, secretário, ministro, deputado. Por quê? Bom, no meu caso, foi uma oportunidade, né? Em 1983, o doutor Tancredo foi eleito governador de Minas, e o vice dele eleito era o Hélio Garcia. E o Hélio Garcia foi indicado para ser prefeito. Naquela época, 20 anos atrás só, 30 anos, a gente não podia eleger nem o prefeito. Né? Só em 85 é que passou a se eleger o prefeito. Né? O prefeito era indicado pelo governador. E aí o Hélio me convidou para ser secretário do planejamento da prefeitura de Belo Horizonte. E eu não sabia nem o que era uma autarquia, eu não tinha a menor noção de direito administrativo, público e tal. Mas eu aceitei, sobretudo porque todo o nosso trabalho era em Belo Horizonte, e era uma oportunidade que a gente tinha, né? Em 83 nós já tínhamos 17 anos, que tinha o Pitágoras, nós já estávamos começando a ser gente, né? Aí eu já estava com a minha família organizada, meus 2 filhos já estavam no final do ensino secundário e tal. Então eu resolvi aceitar, né? E tive uma oportunidade ótima com ele, porque logo depois o doutor Tancredo saiu do governo de Minas para disputar a presidência no colégio eleitoral, dia 15 de janeiro de 85, e no meio de 84 o Hélio Garcia virou governador de Minas. Aí me levou para ser secretário de reforma administrativa e desburocratização, porque na época tinha o doutor Beltrão. O Beltrão era o ministro da desburocratização do Figueiredo. Nós ainda estávamos no final do governo Figueiredo. E no ano seguinte eu virei secretário de Ciência e Tecnologia, que era uma coisa que tinha a ver comigo por causa da minha experiência lá na área da biotecnologia com a Biobras, né, que nós tínhamos começado em 72 lá em Belo Horizonte, que era, na época, a Biobras já era uma empresa de capital aberto.
Então, eu fiquei ali trabalhando até o final do governo, no começo de 87. Depois eu voltei com o próprio Hélio Garcia, quando ele ganhou a eleição em 90, e fui secretário da Educação durante 4 anos, né? Pelo fato de eu ter conseguido liderar uma equipe e fazer um trabalho que foi reconhecido no Brasil inteiro e pela Unesco, aí o Hélio me indicou para ser candidato a vice-governador. E aí nós elegemos, eu fui eleito, numa eleição que ninguém dava um tostão furado pela nossa chapa, mas nós ganhamos, não é? Aí eu fiquei mais 4 anos no poder, como secretário de Planejamento e de Educação. Aí eu já estava há quase mais de 15 anos numa experiência política. Eu resolvi ser deputado federal para ter a experiência de fato que a pessoa que quer se envolver em política precisa ter, que é ir para o Congresso Nacional, porque é lá que a gente vê como é que a coisa funciona. Aqui do lado de fora a gente não tem a menor ideia da complexidade que é o Congresso Nacional. Fiquei lá 4 anos, não quis renovar o meu mandato, e aí quando eu estava voltando para Belo Horizonte, para reassumir o meu papel no Pitágoras, né, nessa época nós nem pensávamos ainda em IPO, mas nós já estávamos com o projeto do ensino superior em andamento, o presidente Lula, recém-eleito, me convidou para ser ministro do Turismo, porque ele queria que o partido que eu pertencia a ele, na época eu era do PTB, fizesse parte do governo. Olha como é que as coisas acontecem, assim, é uma desdobramento da outra, sem nenhum planejamento, né? Na política é assim. Aí eu aceitei, achei aquele negócio interessante, né? O presidente me deu carta branca para eu montar a equipe, né? Não tive pressão nenhuma, porque não existia o ministério, era eu e uma medida provisória. Então, o projeto deu certo. Aí ele, quando foi reeleito, me convidou para ser o ministro da Coordenação Política. Eu fiquei lá o ano de 2007 inteiro como ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais, que faz a coordenação política do dia a dia com o Congresso, com o Senado, a Câmara, os governadores, prefeitos, né? Mas isso é um trabalho completamente diferente de tudo que eu fiz na vida, porque esse é um trabalho muito difícil, né? E é exaustivo. Aí eu pedi para sair no final do ano, porque nós tínhamos aberto o capital do Pitágoras, que passou a chamar Croton, a partir do dia 23 de julho de 2007. Aí eu pedi ao presidente que me liberasse, aí eu voltei para Belo Horizonte em 2008, em 2009 eu assumi a posição no Conselho de novo, né, e me dediquei, então, ao Pitágoras. Mas eu tenho, assim, uma proximidade muito grande com a presidenta, com o presidente, com os ministros e tal, porque nós trabalhamos juntos muitos anos, né? E sempre que eu posso, eu levo lá uma visão, assim, não pretensiosa, né, de uma coisa ou de outra que eu vejo que pode ter uma opinião sensata, né, para poder ajudar. Mas essa coisa da política, né, tem pessoas que têm uma vontade de servir. E quem pode fazer isso de uma maneira livre, que você não precisa do cargo para sobreviver, quem pode servir, devia fazer isso. Porque a maneira mais nobre que a gente tem de servir ao país é através da política. Agora é muito difícil, muito, muito difícil, é muito problema. Governar o governo é muito mais difícil que governar o país, porque as idiosincrasias que tem, inclusive dos parceiros, são enormes, não é? A vaidade, aquela ambição, não é? A ambição pelo poder, não é? Realmente a gente tem que ter maturidade para exercer isso. Mas eu tive momentos espetaculares na minha vida. Agora eu já estou com 70 anos, já posso dar conselho, não é? Então fico numa posição mais tranquila, não é? Mas foi uma experiência espetacular, eu acho. E sempre que eu posso, eu levo lá alguma palavra de estímulo ou até de, digamos assim, não vou dizer alerta para não ser pretensioso, né? Mas quando eu ouço alguma coisa interessante, eu faço chegar ao ouvido de quem precisa ouvir. E você, Stefanini? Na verdade, assim, a minha contribuição é diferente, né? Eu ainda toco a empresa, então a minha contribuição, não tenho planos de atuar na política. Eu acho que a gente tem outras formas de contribuir bastante. Eu acho a minha contribuição normalmente tem sido no sentido mais de educação e tecnologia. São duas áreas que, como tudo na vida, tem que ter foco também, né? Obviamente são 2 áreas que têm a ver com o nosso negócio. Eu acho que o governo, além de tudo que o Valfrido falou, tem uma carência enorme de estruturar projeto, mesmo que ele compre a ideia. Eu acho que a gente, como empresários, a gente deve levar projetos estruturados para eles, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que eles têm carência disso quando eles compram a ideia. Segundo, muito importante, uma paciência dos diabos, né? Porque realmente, se o time das empresas é lento, do governo parece uma eternidade, né? E não desistir nunca. Eu acho que a gente deve contribuir
É um cenário hoje, principalmente hoje, um pouco mais difícil. Acho que não é o cenário político é complicado, mas a gente pode ter uma participação técnica. É o que eu procuro ter. Eu sou apartidário, quer dizer, realmente não importa qual o governo, se é do bem, é um projeto ganha-ganha, nós estamos lá, né? Então, acho que é esse tipo de contribuição que a gente procura passar. Só queria dar uma última mensagem muito rápida para vocês, eu acho que até eu comentei com vocês hoje aqui. A vida de empreendedor é uma vida muito dura, né? Que você tem uma série de, que chama o lado negro da força, né? Principalmente num país como o nosso. Mas eu acho que é importante a gente nunca desistir e você procurar conviver com pessoas, né? Que passam uma energia positiva. Por exemplo, estar aqui num evento como esse, para mim, é uma inspiração, porque é gostoso ver essa plateia, essa energia, porque isso nos ajuda a enfrentar o lado negro da força que a gente tem condições de vencer. Acho que essa é a minha mensagem final. Tá bom? Obrigado. Posso falar mais uma coisinha? Essa luz aqui é ruim porque a gente não vê vocês, né? Vocês estão vendo a gente. Mas eu queria dizer uma coisa que eu disse para os meus filhos. Já resolveram para você. Para os jovens empresários. Eu tenho 2 filhos, né? A Érica e o Léo. A Érica é empresária da moda, com sucesso, ela vive disso. E o meu filho é empresário do mármore, né? Ele tem a maior empresa de mármore e granito de Minas Gerais e tem a Galeria della Pietra aqui em São Paulo. Eu disse para eles desde o começo, olha, a vida empresarial é a coisa extraordinária, porque você faz as coisas acontecerem, né? Sobretudo quando você inventa o setor que você quer. Ele foi para a área de tecnologia da informação, eu fui para a área da educação, a minha formação era uma, dele era outra, não é? E agora, o que é importante? Se você quer ser empresário, então você tem que viver do lucro da empresa, e não do salário da empresa. Eu falei com meus 2 filhos, vocês têm que ganhar no limite 3 mil, 4 mil reais, que é o do INSS. Qualquer real a mais que vocês ganharem, vocês já estão gastando dinheiro sem precisar, porque na hora da aposentadoria você vai ser aposentado e até na minha época, que eu aposentei com 2.800, hoje eu já estou com 3.900 e poucos, né? Mas eu aposentei com 65 anos, viu? Não foi com 50 não, paguei 43 e aproveitei aquela brecha fiscal que nós criamos lá em 99, né? O fator previdenciário. Então, eu digo para eles o seguinte, vocês têm que viver do fluxo, a empresa tem que dar lucro, e o lucro você paga o acionista uma parte dele, e eu ainda sugeri para eles, até 33% do lucro é plausível distribuir, a menos que a empresa já esteja muito capitalizada. Então, vocês vão viver de dividendo, não é de salário, não. Porque a empresa está aí para atender a expectativa que nós criamos na sociedade e dar resultado. E o resultado da empresa é lucro. E o lucro, nós não temos que ter vergonha dele, nós temos que estender cada vez mais a bandeira para quem consegue ter lucro, fazendo as coisas corretas, pagando os impostos corretos, mesmo que sejam difíceis, complicados, etc., porque pau que nasce torto, morre torto, se você começa bem, você vai bem, não é? Então, vive do fluxo e não do estoque. Sempre a empresa gerando recurso, e uma parte você tira para o acionista, a outra parte você investe. É um tijolinho que você bota a cada ano. 40 anos depois, está aquela empresa daquele tamanho. Por quê? Porque foi construído passo a passo, não é? E você vive dela, e não ela vive de você. Não é? E você não precisa, amanhã, depois, ter uma capitalização pessoal. Não adianta o empresário ser rico e a empresa passar de dificuldade. Eu me lembro que nos anos 80, eu falava com meus 2 sócios assim, se nós tivermos um problema com a folha de pagamento, nem vendendo as nossas casas e os nossos carros, que nós tínhamos acabado de pagar as hipotecas, nós conseguimos pagar uma folha de pagamento. Então, a empresa tem que ser sólida, tem que ser estruturada, organizada. O fluxo de caixa é imperativo que a gente não perca o olho dele nem um dia. Como dizia Peter Drucker, em tempos de crise, olho no caixa, porque ele é que sustenta a empresa. Não é? E muitas empresas conservadoras, nós também ficamos 22 anos sem tomar um financiamento emprestado. Desde 81 até 2003, nós não tomamos nenhum tostão emprestado. Eu também não crescemos quase nada, né? Fomos crescendo organicamente. Né? Então, o recado que eu quero deixar é o seguinte, estabelece metas para tudo, meta de venda, meta de lucro, meta de custo, periodicamente. Você pode até distribuir lucro mensal, se você projetar bem o seu fluxo de caixa, e para aprender a viver do lucro. O dia que não tem lucro, aperta o cinto, vende alguma coisa e tal, mas que a empresa recupera e lá na frente
a gente tem Ó, a o bênção. Valfrido, ele colocou meta até nos netos. O cara é demais. Viu? E o pessoal está colocando meta para eu terminar o painel, então eu queria agradecer muito, Valfrido, Stefanini. Muito obrigado.